olhando para vocês, estou percebendo que os olhos de vocês estão dizendo: pastor, diga para a gente ficar de pé. Então, atendendo ao pedido dos olhares de vocês, eu estou convidando aos que puderem a ficarem de pé. O salmo é o Salmo 32. Se você não puder se levantar, fique como está. Diz o texto bíblico: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado é aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há engano. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor secou como no calor do verão. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu coração. Sendo assim, todo o que é piedoso te fará súplicas em tempo de poder te encontrar. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Eu o instruirei e lhe ensinarei o caminho que você deve seguir, e sob as minhas vistas lhe darei conselho. Não sejam como o cavalo ou a mula que não têm entendimento, que são dominados com freios e cabrestos. Do contrário, não obedecem a você. Muitos são os sofrimentos do ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrem-se no Senhor e regozijem-se, ó justos, exultem todos vocês que são retos de coração. Queira Deus abençoar a sua palavra. Deixe a sua Bíblia aberta, sente-se por favor. Eu queria falar sobre pecadores mais felizes. Se você olhar para a edição desse salmo, algumas pessoas pensam que o que é escrito antes do salmo é Bíblia. É o editor da Bíblia dando para nós o tema do assunto que o salmista escreveu. E aí, em algumas Bíblias você vai encontrar, em algumas versões, Masquil de Davi. Masquil é ensino. Esse é um salmo didático, escrito para ensinar. Esse foi um salmo escrito por Davi para nos ensinar uma verdade profunda. No Salmo 51, Davi fez um pedido que Deus o perdoasse do seu pecado. E ele também pediu que Deus lhe devolvesse a alegria da sua salvação e prometeu que, se Deus fizesse assim, ele ensinaria aos transgressores o caminho do Senhor. E é o que ele está fazendo justamente aqui no Salmo 32. Está cumprindo o voto que ele fez no Salmo 51. Este Salmo 32 é um dos 7 salmos penitenciais da Bíblia. Chamamos salmos penitenciais aqueles que tratam do pecado, da confissão e da graça perdoadora de Deus. E o termo penitência que eu uso aqui e que é usado em salmos penitenciais é empregado no sentido de arrependimento, pedido de perdão, e não um tipo de reza, e não uma obrigação religiosa ou uma liturgia. Grotius diz que este salmo era cantado pelos judeus no dia da expiação, no dia do Yom Kippur,
que os judeus comemoram e celebram e acatam até o dia de hoje. Quando toda a nação judaica fazia uma confissão geral do seu pecado. Mas quando nós lemos no Antigo Testamento, era um dia totalmente especial, em que o sumo sacerdote fazia um culto ao Senhor antes de oferecer o sacrifício pelo seu próprio pecado e do pecado do povo. Ele oferecia um novilho a Deus pelo seu próprio pecado, depois oferecia outro novilho pelo pecado do povo. Depois, sentindo-se em condições de entrar no Santo dos Santos, que só era entrado uma única vez no ano, o povo com roupas manifestando tristeza, cinzas nas cabeças, em contrição, pedia que Deus perdoasse os pecados da nação. E aí o sumo sacerdote, o sacerdote principal de Israel, entrava lá, e não poucas vezes, na Idade Média, ele entrou com uma corda na perna, para que se ele morresse lá, e Deus não aceitasse seu pedido de perdão, ele fosse puxado, porque ninguém mais podia entrar no Santo dos Santos. Dizem então que o Salmo 32 era um salmo cantado nesse dia de expiação. Dizem também que Galileu Galilei foi castigado pela Inquisição e foi obrigado a recitá-lo diariamente por 3 anos. Que valor tinha isso, irmãos? Sujeito recitar um salmo de arrependimento pedindo perdão na marra, não é? Você tem que rezar, você tem que pedir, irmãos. Mas o salmo foi escrito numa ocasião trágica na vida de Davi. O povo de Judá estava em guerra contra os amonitas. Naquele tempo, os reis costumavam ir à guerra com o seu exército. Mas Davi, curiosamente, ficou no palácio, e num dia ocioso, ele viu uma mulher belíssima tomando banho, e aquilo despertou os seus instintos mais baixos, e ele mandou que a trouxessem ao palácio, e depois, possivelmente de boa conversa, ele adulterou com ela, e para piorar a situação, ela ficou grávida, e era a mulher de um soldado valente de Davi, que estava guerreando contra os amonitas. Davi tenta disfarçar o seu erro, trazendo o marido, Urias o Eteu. Urias o Eteu, Eteu ou Hititas, era o nome de descendentes de Cã, que deu Canaã. E os heteus são conhecidos e aparecem na Bíblia quando Abraão tem a morte de sua querida esposa Sara. Ele queria um lugar para sepultá-la em Canaã. E então a Bíblia diz que ele comprou dos heteus uma terra de Macpela e ali enterrou Sara. Depois, mais na frente, a gente sabe que quando o povo de Israel entrou na terra prometida, os heteus ou os hititas estavam lá na terra. Deus mandou que os expulsassem e que eles saíssem de lá na marra. Mas o povo de Israel não obedeceu a Deus e os heteus ficaram lá num canto. E eles foram se misturando com o povo de Deus. E aí, há um momento na história que eles estão tão juntos e misturados, que de repente,
os heteus podiam fazer parte do exército de Israel. Agora você não sabe, o marido de Batseba, Urias, era um homem valente. E a Bíblia o associa aos 30 homens mais valentes de Davi. Ele faz parte dos 37 homens mais fortes e mais ousados do exército. E sabe de uma coisa? Para você ter uma noção da ferocidade, da valentia desses homens, um dia Davi, cheio de saudade, disse assim: ai, quem me dera tomar uma água tão especial que há lá em Jerusalém. E aí 3 desses homens falaram assim: é conosco mesmo, mas lá estava o exército de Saul e o exército que queria acabar com Davi. E 3 homens foram até aquele lugar, e a gente nem sabe como eles conseguiram, mas trouxeram a água tão querida pelo rei Davi. E Davi, então, em vez de beber aquela água, disse assim: eu não sou digno de beber essa água por causa do risco que esses homens correram de vida por minha causa. Então ele derramou aquela água, oferecendo-a ao Senhor. Para você ter uma noção, então Davi, ocioso, está no palácio, vê uma mulher bonita, mulher de Urias, o heteu, chama ao palácio e adultera com ele. Irmãos, só que para disfarçar o seu erro, porque ela ficou grávida, enganar o marido, ele o chamou o marido e disse assim: Urias, você está na batalha, você é um cara muito especial, rapaz, eu estou precisando lhe dar uma condecoração, mas eu achei que o melhor que lhe dá uma condecoração é lhe dar uma segunda lua de mel. Isso é versão do Renato, tá? Então, você vai ficar esses dias de licença da guerra, vá passar uma segunda lua de mel com a sua esposa. E Urias era tão Caxias, desculpem usar esse termo, era tão Caxias que ele disse: Senhor, o Senhor me traz aqui, eu estou numa guerra, eu estou envolvido, eu tenho uma tropa, gente que está morrendo ali, e o Senhor me chama aqui para tirar uma segunda lua de mel. Onde está o Senhor com a cabeça? Eu não posso fazer isso não, tem gente morrendo lá pelo exército, no exército pelo Senhor, por Israel. Não deu certo primeiro engendramento de Davi. Ele falou: agora eu vou pegar esse carro. Eu tenho uma segunda coisa para você fazer. Você vai fazer o seguinte: você vai levar uma carta ultra confidencial para o comandante-geral dessa guerra. E então Urias carrega uma sentença da sua própria morte, porque Davi diz para o comandante nessa carta ultra secreta: ponha Urias lá na frente da batalha, próximo às muralhas, desguarnecido. Claro que ele vai morrer. E aí, manda quem pode, obedece quem tem juízo, alguma coisa que a gente diz assim. E aí foi exatamente isso que aconteceu. Algum tempo depois, o comandante manda um recado para Davi: olha, rei querido, Urias, o valoroso soldado seu, morreu. E Davi, aparentemente, irmãos, ficou profundamente aliviado. Em vez de ficar condoído com a morte do seu valente, ele ficou profundamente aliviado. Ele disse: o meu problema acabou. Batseba está grávida, mas ninguém vai saber que é meu. Só que você não consegue esconder as coisas de Deus. E Deus levanta Natã, o profeta, e diz: vá lá falar com o rei. E Natã vai falar com o rei e conta uma história. Eu tenho uma história, o senhor vai julgar o povo, eu quero que o senhor julgue essa história.
Eram 2 vizinhos, um com 400 cordeiras, um com bem pobre de maré de si, que tinha só uma cordeira, era a cordeira de estimação, dormia com ele. E aí chega um visitante para aquele ricaço, e ele então mata a cordeira do vizinho para oferecer num banquete para o seu visitante. Davi ouve aquela história do profeta e diz assim: esse homem é digno de morte. E Natã, com a autoridade de profeta, diz assim: esse homem é você. Foi você quem matou. E Deus disse para Davi: você adulterou com Batseba e você matou pela mão dos amonitas a Urias o heteu. Essa história, irmãos, é exatamente aí. Até então, Davi estava tranquilo, achando que o sufoco tinha acabado. Estava insensível a tudo isso. Mais ou menos durante os 9 meses de gestação daquele bebê, no ventre daquela mulher, aparentemente para Davi estava tudo muito bem. Mas é por fora que aparentemente a vida de Davi estava muito tranquila. Aparentemente não havia nada que ele devesse se arrepender, mas no íntimo, nós por esse salmo, sabemos um pouco como estava a vida de Davi naqueles dias. No rosto um sorriso, mas por dentro havia um coração doente, porque Natã, infelizmente para Davi, diante daquelas circunstâncias, desmascara-o. Ele então ouve a história e diz: pequei. Davi cai em si, da sua contrição, da sua penitência, ele escreve o Salmo 51 e o Salmo 32. E aqui nesse salmo ele se vê como um pecador, como um necessitado, e ele nesse salmo não reivindica nada a Deus, ele é tão somente um pecador carente, ele se declara pecador e profundamente infeliz. Naquele episódio, ele descobriu como ser pecador mais feliz, porque o pecado começou a consumir a sua vida, e ele descobre uma maneira de transformar a sua infelicidade num alívio real, num descanso, em felicidade para o seu coração. E aí ele experimenta a graça e o perdão de Deus. E descobriu que não há nada melhor na vida do que ser perdoado por Deus. Pastor, eu não sou adúltero, eu não sou homicida, eu nunca matei ninguém, nunca matei nenhuma mosca. Eu estou ouvindo você dizer isso. Eu me lembro James Rock, um pastor norte-americano grandão, 2 metros por 3, que foi visitar a Igreja Batista de Guaíba, onde eu era pastor. E aquele homem grandão, 4 por 5, estou aumentando, né? Para você ver que o cara era grande. A mãozão dele era quase do meu tamanho, né? E aquele homem pregando lá, ele falou assim: quantos aqui nunca roubaram nada na vida, inclusive quando eram pequenininhos na escola, nunca roubaram sequer uma borrachinha do colega da escola? Levantem a mão. E naquele auditório, mais ou menos umas 200 pessoas, ninguém levantou a mão. Aí ele falou assim: quantos aqui nunca contaram uma mentirinha, aquela mentirinha que a gente diz que é mentirinha branca? Quantos aqui nunca contaram? Levantem a mão aí. E ninguém levantou a mão. E ele pegou aquele mãozão dele, fez assim, e disse: estou numa congregação de ladrões e mentirosos. E todo mundo riu, irmãos. A Bíblia diz: aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado.
Você não é pecador? Eu posso caminhar por isso e você mostrar um pouco de como nós somos pecadores. A Bíblia diz que não há um justo, um sequer, todos pecaram. E destituídos, afastados, longe estão da glória de Deus. E aí, irmãos, quando Davi cai em si, confessa o seu pecado, ele recebe o perdão de Deus, e aí ele escreve esse salmo para nos ensinar, e ele quer nos ensinar 3 coisas que eu quero partilhar com você nessa noite. Em primeiro lugar, Davi quer nos ensinar que nós necessitamos de perdão. Versículos 3 e 4, olhe para a sua Bíblia, acompanhe comigo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor secou como no calor do verão. E Davi está dizendo que todos nós também necessitamos de perdão. É que nós não vivemos bem sentindo uma consciência culpada. Como é que uma pessoa consegue viver com um sentimento de culpa? Viver livre de sentimento de culpa é tão importante que a Igreja Católica Romana inventou o confessionário. E nós, os homens, inventamos o divã. Todos nós descobrimos que nenhum homem vive bem com a consciência culpada. Davi arrola o que a consciência culpada pelo seu pecado estava fazendo na sua vida. A não confissão do seu pecado estava trazendo, em primeiro lugar, doença física. Enquanto me calei, diz outra versão, os meus ossos se consumiam. Pecado não confessado é fonte de enfermidade, e até a parte mais dura, a parte mais rígida do corpo estava sendo atingida, e isso não significa, logicamente, que toda doença nos ossos seja consequência de pecado. Mas aquele pecado estava trazendo ao coração de Davi doença física. Mas Davi está também aqui confessando doença emocional, enquanto ele não confessou o seu pecado, versículo 3. De tanto gemer o dia todo, meu bramido durante todo o dia. Você sabe que no nosso vernáculo nós temos 2 expressões parecidas. Todos os dias, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Mas Davi não estava dizendo que todos os dias ele sentia dor, não. Ele estava dizendo todo dia, 24 horas no dia. Não havia um único momento em que ele não sentia dor e não gemia. E aí ele está falando de doença, enquanto ele está falando de doença emocional. Emocionalmente a pessoa fica inconstante, instável e insegura. E não há remédio que cure uma consciência intranquila. Meu ministério, uma vez, apareceu na minha igreja um jovem senhor. Ele estava com um Maserati. Eu nunca tinha visto um Maserati na minha vida. E ele parou em frente ao nosso templo com um Maserati. Ele tinha um cordão de dono de jogo de bicho, grandão assim, sabe, aquele grosso de ouro. E eu reparei, eu não sou de reparar como é que você está vestido, mas eu reparei, ele tinha um Rolex de ouro, todo dourado, aquilo era de ouro. E eu cheguei à igreja, ele disse assim, o senhor é o pastor? Falou, sou. Posso conversar com o senhor? Pode. E nós entramos,
E ele me contou umas histórias tão esquisitas, falando que ele estava tão intranquilo, que saiu dali de Lisboa, pegou um trem, foi a Madrid, chegou em Madrid, não ficou bem, foi a Paris não estava bem, foi até a Holanda, e se lembrou que tinha no Brasil uns amigos lá na Amazônia, e ele gostava, quando estava assim tranquilo, ir para a Amazônia. Mas ele passou em Ipanema, e o porteiro com quem ele tomava cerveja no apartamento dele, se é uma pessoa normal, eu digo assim, esse cara está viajando na maionese, né? Mas eu estava vendo a indumentária do sujeito, e ele falou assim, então eu fui tomar uma cerveja, convidei o porteiro para a cerveja, ele disse, não, eu hoje não tomo mais cerveja, eu sou crente. Olha, e ele disse, rapaz, eu estou muito intranquilo. Ele disse, olha, há um programa de TV agora, na TV Manchete, olha, estamos no túnel do tempo, lá na TV Manchete, às 10 horas de sábado, vá lá, agora, liga a TV. E ele ouviu um pregador que pregava a mensagem bíblica, e falou do Evangelho, e ele se converteu. Ele diz que foi para Manaus se lembrou de alguém que ele conhecia no Acre, e esse homem era também um crente, havia se convertido, levou para reuniões de oração numa igreja batista. Toda semana, às 6 horas da manhã, eles iam orar. A esposa estava grávida no último mês, e ele tinha que voltar para Lisboa, e ele voltou. E ele disse, não, lá perto da minha igreja há uma igreja batista, lá perto da minha casa há uma igreja batista, eu vou lá, e estava conversando comigo. Eu comecei a caminhar com aquele homem, ele fazia parte da máfia camoniana. Ele falou, eu não lidava com drogas, eu era dono de um restaurante italiano. Eu colocava 2 pessoas para conversarem lá e fazia parte do esquema. Mas a minha conversão mudou a minha vida. E o que eu quero falar para o Senhor é o que é que eu faço com aquilo que eu sei. Pastor, o que eu faço com aquilo que eu sei? E durante muito tempo, fui conversando com aquele homem que nós chamávamos de Paixão, sobrenome dele, o que ele ia fazer com o que ele sabia. Como é triste uma pessoa andar com consciência culpada. Como é doloroso, como é difícil. Mas a consciência culpada produz um terceiro tipo de doença, doença física, doença emocional. Em terceiro lugar, Davi fala da doença espiritual lá dentro do seu coração, versículo 4, olhe para a sua Bíblia. Porque a tua mão pesava sobre mim noite e dia. É a pessoa que sabe que não pode esconder nada de Deus. E começa a sentir o peso da mão de Deus. Através de Natã, Deus disse a Davi, em 2 Samuel 12, 9 a 11, assim. Olha o que Deus disse através do profeta. A Urias, o heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias o heteu, para que te seja por mulher. Assim diz o Senhor,
eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante o sol, porque tu fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. Irmãos e meus amigos, sentir o peso da mão de Deus é a pior coisa que pode acontecer a uma pessoa. Davi está nos ensinando hoje, ele está querendo dizer para vocês: você tem pecado, confesse o seu pecado, não importa se é um pecadão, não importa se é um pecadinho. E ele está dizendo isso, e isso me lembra de uma outra coisa, outra história. Amarildo foi jogador de futebol do Botafogo. Falar de futebol, não estou falando do Amarildo que substituiu o Pelé nos anos 60, não, era pequenininho, do tamanho de um botão. Eu estou falando do Amarildo que jogou no Botafogo, depois jogou no Inter de Porto Alegre, depois jogou no Celta de Vigo, na Espanha, e na Lazio. Ele um dia contou a sua conversão, e ele disse o seguinte: eu um dia vinha da boate às 2 da manhã, perdi o controle do meu carro e bati num poste, num muro, e acabei com o carro, acabei com tudo, não me aconteceu nada. E aí eu pego o avião com o meu time, e quando eu olho para frente, quem é que está lá na frente? Baltazar, o artilheiro de Deus, lendo a Bíblia, foi contratado no meu lugar, para disputar mesma posição que a minha. E eu falei: Baltazar, o homem tem uma Bíblia e está lendo a Bíblia, não vai dar para mim. E por que ele disse isso? Por que ele disse isso? Ele disse: nós estávamos com 3 meses de salário atrasado, agora contrataram o cara para jogar no meu lugar com Bíblia e tudo. Conhecia a Bíblia, Amarildo, o pai dele era pastor, conhecia religiões, sermões ele ouviu aos montes, canções da igreja, possivelmente sabia todos os corinhos que eram cantados lá, mas não conhecia Deus. E agora, naquele avião, ele associa tudo o que estava lhe acontecendo à sua vida, e ali naquele avião começou o processo de Deus trabalhar na sua vida, para ele ter um encontro com Deus. Foi ele que contou essa história. Ele disse: eu conhecia a religião, mas eu não conhecia Deus. E associou tudo aquilo que estava acontecendo à sua vida ao seu afastamento de Deus. E Davi está dizendo, além da doença física, da doença emocional e espiritual, ele está nos dizendo: o pecado tira a alegria de viver. Você pode ser até jogador de futebol, jogador badalado pela imprensa. E Davi diz: o meu vigor se esgotou como no calor da seca. Na versão tradicional ele diz assim: o meu humor se tornou em sequidão de estio. Humor é a disposição que nós temos para viver, irmãos. Não há como encontrar alegria, razão de ser, se você está se sentindo um subnitrato de pó de nada no seu coração, coração vazio e pesado. Sequidão de estio é mau humor. A alma já não é um jardim, mas se tornou um deserto. Você tem uma secura espiritual dentro de você, que tenta preencher com tanta coisa e não consegue preenchê-la. Irmãos, você dá bom dia e o sujeito diz: por quê? Por isso, todos nós precisamos do perdão de Deus. É a primeira lição que Davi está querendo deixar para a gente. A segunda lição que Davi deixa nesse salmo:
Davi quer nos ensinar que Deus perdoa todo tipo de pecado que cometemos. Versículos 5 a 7, olhe para a sua Bíblia, olha o que diz: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. É assim que ele diz. Então, finalmente, Davi quer nos ensinar como tratar os nossos erros, os erros que nós cometemos. E ele diz duas coisas. A aprendizagem da confissão é extremamente dolorosa. Muitas vezes Deus sabe que não há outro jeito da gente aprender do que, irmãos, passando por maus momentos. Depois de sua experiência, Davi aprendeu que havia se comportado como um cavalo. E a Bíblia diz que ao demorar a enxergar o que estava se passando, ele finalmente decidiu aceitar o cabresto, o freio, a repreensão, para que ele refletisse sobre o seu erro. Você sabe que o cavalo para porque você puxa a corda e o cabresto incomoda, o cabresto machuca, então ele para. Muitas vezes Deus, para que você confesse o seu pecado, vai criar um mal-estar, dor, vexame, inquietação, angústia, o lavar da roupa suja, o mau humor, o medo, a agonia, para que você finalmente pare, reflita, se arrependa e peça perdão. Irmãos, ele sabe que muitas vezes, de outra forma, nós nunca nos sujeitaríamos a isso. Mas ele quer que nós vejamos todo o processo de confissão de pecado como uma experiência positiva. Davi diz isso: ser perdoado é ser cercado pela misericórdia de Deus. O perdão divino é algo à nossa disposição, nós precisamos aprender. Um dia Davi disse o seguinte: o meu pecado não tem me ajudado em nada, eu vou confessá-lo. Viver em pecado é triste, mas morrer no pecado é pior ainda. Eu não vou esconder mais meu pecado não, porque isso não está me ajudando. Que nem o rapaz que estava contrabandeando roupas, que estavam em saco, ele estava no navio, e veio a polícia, ele jogou aqueles sacos no mar, mas para azar dele, os sacos não afundaram. E assim, é assim o pecado, irmãos. Você precisa tentar e parar de disfarçar o seu pecado, encará-lo de frente e confessá-lo ao Senhor. Salmo 51, versículo 17, aquele outro salmo penitencial que Davi escreveu, ele diz uma coisa interessantíssima lá. Olha o que ele diz no Salmo 51, versículo 17. Ele diz assim, sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Foi o que ele aprendeu. Mas aí a gente lê Isaías e a Bíblia tem mania de se confirmar, e a gente vai a Isaías 57, versículo 15, e a gente lê, olha o que interessante que a gente lê. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, cujo nome é santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Deus se compadece quando nós confessamos os nossos pecados.
Deus sente misericórdia por nós quando nós deixamos de lutar com o nosso pecado e dizemos para Deus: Deus, fiz tudo errado, chutei o pau do barraca, fiz tudo de errado, e eu quero confessar ao Senhor. Mas a terceira coisa que Davi quer nos ensinar, ele quer nos ensinar também a pedir perdão a Deus. Você sabe que há pessoas que não sabem pedir perdão. Às vezes você é criado numa casa em que os seus pais não o ensinaram a pedir perdão. É o pai que se excede na disciplina do filho e diz assim: fiz tudo errado. Aí, em vez dele chegar à noite e pedir perdão: filho, olha, fiz tudo errado, eu estava nervoso, fui violento com você, não devia ter feito nada disso. Ele não sabe fazer isso, mas ele traz um galac. Aí o filhão, joga o galac na mão do filho. Aquele galac é o pedido de perdão. Ele não aprendeu a pedir perdão. A gente às vezes precisa entender o pedido de perdão com o terceiro ouvido. 1, 2, terceiro. Terceiro está no nosso coração. Deus entende quando você quer pedir perdão a Ele. Mas é interessante. Davi quer nos ensinar como nós devemos tratar os erros que nós cometemos. E ele diz: olha, é doloroso. Muitas vezes Deus sabe que não há outro jeito de você aprender. Depois de sua experiência, Davi aprendeu que ele estava sendo exatamente como o cavalo. Muitas vezes Deus vai permitir dor, como disse, o vexame, a inquietação, a angústia, e você não sabe por quê. Lembra-se que Davi estava dizendo que ele estava com mau humor? Deus fazendo isso na sua vida. E ele sabe que muitas vezes não há outra forma de nos sujeitarmos a Ele. Mas Ele quer, como eu disse, que vejamos isso como uma experiência positiva. Ser perdoado é ser cercado pela misericórdia de Deus. Precisamos aprender essa realidade e chegar com verdade diante de Deus. Porque quando Davi escreve o Salmo 51, ele diz uma das frases mais bonitas de toda a Bíblia para mim. No Salmo 51 ele diz assim: eis que tu desejas a verdade no íntimo. Essa para mim é uma das frases mais bonitas de toda a Bíblia. Deus deseja que sejamos verdadeiros com Ele aqui no nosso íntimo, no nosso coração. E quando nós somos verdadeiros com Deus no nosso coração, isso move o coração de Deus. Isso move a sua reputação de misericordioso. Um coração contrito não desprezarás, ó Deus, diz Davi. Então ele está ensinando, porque se não aprendermos a sermos verdadeiros, seremos cercados por outra corda, a corda do remorso, a mesma corda que enforcou Judas Iscariotes. Então, todo aquele que é sensível, Davi diz, todo aquele que é piedoso, todo aquele que é sábio vai buscar no Senhor, e vai buscar ao Senhor, para confessar o seu pecado, versículo 6, e receber finalmente o seu perdão, versículo 5. E Deus o preservará da angústia, versículo 7. Olhe para a sua Bíblia, 32, versículo 7. Olha o que ele diz. Quanto ao fraudulento, os seus projetos são maus. Estou em Isaías, caramba, estou ficando ruim, né? Estou lendo coisa errada aqui. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me acercas de alegres cantos de livramento. Para quem vivia em mau humor,
para quem vivia agoniado, para quem vivia com consciência pesada. Agora ele diz: confessei o meu pecado, e agora, Senhor, tu me cercas de alegres cantos de livramento. E todo aquele que é sensível, todo aquele que quer viver uma vida bonita diante de Deus, todo aquele que quer ter um relacionamento enriquecido pela ação benfazeja de Deus na sua vida, todo aquele que sente que precisa do Senhor, precisa confessar o seu pecado, receber o seu perdão, e Deus vai restaurar o seu humor. Deus vai tirar do seu coração a angústia. Deus vai tirar o mau humor, o peso, e alegres cantos de salvamento sairão da sua boca. Olhe comigo os versículos 10 e 12. Olhe comigo, versículos 10 e 12. Muitos são os sofrimentos do ímpio. É o conselho final do Salmo, é o aconselhamento final, o ensino final de Davi. Ele diz assim: muitos são os sofrimentos do ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrem-se no Senhor e regozijem-se, ó justos, exultem todos vocês que são retos de coração. Retos de corações não é porque nunca pecaram, não. Retos de coração porque foram perdoados por Deus, lavados dos seus pecados, purificados pelo perdão que vem do Senhor. Deixa eu voltar, estou chegando ao fim. Um dia Davi disse para si: o pecado não tem me ajudado em nada. O pecado só está fazendo a minha vida piorar. Alimentar pecado não está me dando uma vida feliz nem significativa. Eu preciso fazer alguma coisa para a minha vida mudar. Talvez você também esteja precisando sentir outra vez a alegria da salvação. Talvez haja gente aqui que um dia foi do Senhor, andou em comunhão com o Senhor, obedecendo o mandamento do Senhor, caminhando com o Senhor alegremente, e foi se afastando, e hoje você se percebe completamente longe do Senhor. E você pode dizer o que Davi disse: o pecado não tem me ajudado em nada. Talvez você esteja precisando dessa experiência de vida de Davi, a experiência do perdão. Talvez você precise sair daqui com o seu coração lavado, purificado, santificado. Talvez você precise sair daqui cheio da presença de Deus e da ação bendita de Deus na sua vida. Talvez você já tenha entrado aqui mal-humorado, sem sequer saber porquê. Talvez você perceba que a sua vida está escangalhada e você nem se lembra quando ela se escangalhou. E Davi está dizendo: você quer uma vida com saúde emocional, saúde espiritual, bem-estar, você precisa se reconciliar com Deus. Há perdão para você, há graça de Deus para a sua vida. Não importa quem você foi, não importa o que você fez, não importa, porque onde transbordou o pecado, superabundou, supertransbordou a graça de Deus. A graça de Deus nos perdoa, a graça de Deus nos lava, a graça de Deus nos levanta, a graça de Deus modifica a nossa vida. Não sei
como você entrou aqui, mas eu sei como você pode sair daqui. Perdoado, lavado, santificado, com uma experiência maravilhosa com o Senhor. Queria que você ouvisse a mensagem musical que o Madrigal vai cantar, e depois eu quero terminar rapidamente o culto depois dessa mensagem. Pensava ser tão forte.
ouviu? A um coração contrito, Deus não desprezará. Não sei como você chegou aqui, sei como você pode sair daqui, cheio da graça de Deus, cheio do perdão de Deus, cheio do alívio dos céus, cheio de uma experiência com o Senhor. Você vai lançar a sua carga sobre Jesus, e Ele vai tomar sobre si a sua carga, e vai encher a sua alma de descanso. Você pode abaixar sua cabeça agora? Talvez esteja falando mesmo com você, dizendo que há solução, dizendo que há resposta. Deus tem como mudar a sua vida e transformar você. Comece confessando o seu pecado, clamando a Deus pelo seu perdão e buscando em Deus a restauração. Entregue o seu fardo e diga: Senhor, Tu desejas a verdade no íntimo. Eu não posso sair daqui sem lançar sobre o Senhor a verdade do meu coração, meu pecado, não importa qual. E assim como Tu perdoaste Davi, perdoa os meus pecados, eu me arrependo. Deus, eu tenho guardado, isso não tem feito nada de bom na minha vida, mas eu, em nome de Jesus, quero lançar sobre o Senhor esse fardo, e quero sair daqui purificado, lavado, santificado, mudado pelo poder do céu, poder do Teu amor revelado em Jesus. Deus conosco, Deus que recebe o nosso pecado porque já tomou lá na cruz, e Ele pode restaurar o seu coração. Alguém aqui nessa noite entendeu o que Davi está falando para nós e quer ter a mesma experiência dele de perdão de pecado, reconciliação com Deus, bênção do céu, a alma completamente leve na presença do Senhor? Se você quer isso, diga isso para Deus no seu coração, porque um coração contrito Deus não desprezará. Mas se você quer que nós oremos por você, pedindo a Deus pela sua vida, pedindo a Deus a graça do Senhor sobre você, seus problemas, sua família, porque você precisa do perdão de Deus e está pedindo isso a Deus. Faça um sinal para mim onde você estiver. Onde você estiver, você vai levantar a sua mão e baixá-la, e eu vou entender que você está dizendo: Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Alguém aqui nessa noite que entendeu? Deus abençoe, pode baixar. Deus abençoe, pode baixar. Mas alguém aqui nessa noite que entendeu que não pode sair daqui sem o perdão de Deus? Deus a abençoe, pode baixar. Há mais alguém aqui que entendeu? Talvez esteja lutando com Deus. Enquanto eu me calei, até os meus ossos doíam, diz Davi, até que perdi perdão a Deus, e Ele me lavou. Há alguém aqui, Ele me fez cantar cânticos de alegria. Há mais alguém aqui? Deus abençoe, Deus abençoe. Graças e louvores. Nós vamos terminar o nosso culto, e eu terminando o culto, eu queria terminar orando por essas pessoas, orando por você que fez um sinal. Não quero constranger ninguém, nós aqui não fazemos isso. Eu quero só pedir a intervenção graciosa de Deus na sua vida,
pedir que a manifestação da bondade, da misericórdia de Deus seja notável no seu coração. Pedir que você volte a sentir a alegria. Talvez haja pessoas aqui afastadas da fé e que hoje estão dizendo para Deus: Deus, eu quero voltar. Eu quero o teu perdão. Eu quero voltar a viver uma vida plena na tua presença. Eu quero a restauração. Se você está dizendo isso, eu quero orar por você também. Vamos orar ao Senhor? Vamos. Você pode se levantar? Pode. Pai bendito, estamos terminando esse culto em que cantamos o teu amor, em que falamos da tua graça, em que nos lembramos do teu perdão, em que a tua palavra foi pregada, a experiência de Davi, o ensino de Davi foi explicado. E ó Deus, nós podemos fazer isso, mas se o teu Espírito não tocar os corações, não haverá mudança, ó Deus. E o pedido especial do teu povo é que, assim como naquele dia especial em que nós fomos tocados pelo teu Espírito, o Senhor também haja com poder, graça e misericórdia na vida de muitos que estão aqui, e que nessa noite eles contritos, entristecidos, condoídos com o seu pecado, confessem-no ao Senhor e peçam perdão e recebam perdão do céu e tenham uma experiência maravilhosa da manifestação poderosa do teu Espírito em suas vidas, devolvendo ao coração deles alegria, colocando na boca de cada um aqui cântico de louvor a Deus, e uma experiência espiritual que até então nunca tinham pensado em ter, mas a experiência de um relacionamento total, completo com o Senhor, em que o Senhor fala, eles ouvem, são abençoados. Obrigado, Senhor, porque quando o Senhor fala, o Senhor quer morar. É isso que o Senhor quer fazer na vida de todos aqui. Falar ao coração daqueles que não são teus, para que o teu Espírito venha morar em suas vidas. E morando, sejam Deus com eles. Ó Deus, glorifica o teu nome nessas vidas. Devolve-lhe a paz do coração, a tranquilidade de viver, um sentido para a vida. Estamos pedindo por esses que nessa noite manifestaram humildemente que precisam de Ti, precisam da Tua graça e do Teu perdão. Faça isso, Senhor, e glorifica o Teu nome na vida desses. Em nome de Jesus oramos. Amém, Senhor.